os irmãos na paz do Senhor Jesus. Confesso para os irmãos que é uma alegria estar aqui nesta noite. Confesso também que estou surpresa com Jesus, porque eu já pude sentir a presença dele neste lugar. Eu quero que nesta noite você não fique feliz porque a missionária está aqui. Eu quero que você nesta noite fique feliz porque Jesus tem dom para aqui. Eu quero que você nesta noite abra a tua boca para glorificar o nome de Deus. Eu quero que você nesta noite não fique desapercebido, mas fique concentrado na palavra do Senhor, porque Deus tem cura e tem libertação, como foi falado aqui. Eu creio num Deus que não marca encontros. Eu creio num Deus que determina e pronto. E se Ele determinou para mim estar aqui nesta noite, é porque tem algo a fazer neste lugar. Mas para esquentar você nesta noite, eu quero ver se realmente você é um adorador. Antes da palavra, porque o Senhor falou que nesta noite Ele ia usar muito no louvor. A palavra, ela é maravilhosa, mas antes o Senhor mandou eu aquecer vocês. Eu quero que nesta noite você tenha certeza de que você é escolhido, de que no seu DNA, no seu sangue corre o DNA de adorador. A minha voz, ela não está boa. Eu também não sou cantora, mas eu adoro o meu Senhor. Então nesta noite, adore o teu Deus. Feche os seus olhos. É o número 1 do CD que está lá atrás. Aleluia, glória a Deus. É o número 1, né? Você já se deu conta de quem você é nesta noite? Aleluia. É, o número 1. Você já se deu conta de que você é adorador, de que você não está aqui por acaso? É quando você se dá conta de que realmente você pode viver o tema desta noite, uma carta para Deus. É só quando você se dá conta de que você está neste lugar para alcançar bênçãos, para determinar vitórias na tua vida. Você não veio aqui por acaso, você veio para buscar uma resposta, e o Senhor tem resposta para te entregar nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Número 1, né? Número 1 do CD DNA de adorador. Onde que tem uma moça de preto aí? Tem uma moça de preto. O primeiro CD que foi com a pastora. Tem uma moça de preto na capa. Aleluia. Feche os seus olhos. Peça para Ele nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos nesta noite e se concentre no Senhor. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Eu creio, Jesus, que é noite de bênção, é noite de milagre. Eu creio na tua promessa, Senhor, porque tu és Deus. Aleluia. Só é que a missionária é um pouco surda, né? Fecha os seus olhos. Primeiro você vai aceitar que você está na casa do Senhor. Primeiro você vai decretar que você é um adorador, para depois Deus mandar a vitória. Ergue mais um pouco aí, irmão. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. E recebendo, pois, Ezequias uma carta dos mensageiros, lendo, subiu à casa do Senhor. Ezequias estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor, e disse: ó Senhor, Tu és Deus de Israel, que habitas entre os querubins. Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senecaribe, que ele enviou para afrontar ao Deus vivo. Erga suas mãos para o céu nesta noite. Senhor, nosso Deus, Pai maravilhoso, eis-me aqui para fazer o teu querer e a tua vontade. Papai, agora nesta noite, Senhor, que o Senhor continue falando, papai, no meio do teu povo. Pai, que o Senhor venha aquecer cada coração, que cada um que está aqui nesta noite venha estender as mãos para o céu, Pai querido, e venha tomar posse dessa vitória, em nome de Jesus. Mas eu sei falar o que meu Deus faz. Eu sei falar que Ele cura, eu sei falar que Ele liberta, eu sei falar que Ele está aqui nesta noite, e eu sei falar que Ele está pronto para entregar a vitória. Mas durante a noite o Senhor falava: olha, filho, tu vai ensinar a palavra de uma forma diferente. Quando nós escrevemos uma carta para Deus, quer dizer que quando nós se colocamos na presença de Deus e temos certeza de que Ele é Deus, porque se você não tem certeza de que Ele faz, não adianta você escrever, não adianta você dobrar o seu joelho e falar com Deus. Se você colocar dúvida no seu coração, não tem propósito na tua vida. Só há cumprimento do milagre quando nós dobramos nossos joelhos e falamos com o nosso Deus. Então, quando nós escrevemos uma carta para Deus, nós temos que ter certeza: mas Deus vai ler a carta, missionário? Você colocou ali, você não escreveu, não botou a sua fé em ação e colocou para Deus, então é para Deus, vai ser entregue nas mãos do Senhor. E quando aquele... eu não sei quem tem te afrontado nesta noite, mas eu quero dizer que Satanás não vai roubar o que é teu. Satanás não vai tomar aquilo que Deus te deu. Satanás não rouba a tua história. Satanás não toma a tua promessa, porque quem escreveu foi o papai, e aquilo que o papai escreve está determinado. Glória a Deus, aleluia. Quando aquele profeta, ele foi lá no monte e ele estendeu aquela carta para Deus, a palavra fala de que ele orou fervorosamente para que o Senhor viesse cumprir. E eu pergunto nesta noite: você conta com o teu joelho ou você conta com o joelho do pastor? Você conta com o teu joelho ou você conta com o joelho do irmão do lado? Ou você é aquele irmão que vai na casa do outro e fala: ore por mim? Ô irmão, se você quer a tua promessa, dobre o seu próprio. É uma carta para Deus, não é um livro ali que o pastor tem que apresentar lá, não, porque um livro ele tem que apresentar para Deus, mas uma carta é você e Deus. Uma carta é você e Deus, é uma carta. Então você tem que apresentar fervorosamente nas mãos do Senhor. Mas a gente não é assim. Tem muitos que não acreditam no propósito de Deus na nossa vida. Tem muitos que querem a bênção, mas não acreditam que pode alcançar o milagre. Falei: eu vou lá na casa daquela irmã, porque a fé dela é maior. E quando ela ora, ou quando o pastor Roberto ora lá, ele revela, Deus revela para ele, é que Deus cumpre. Não adianta Deus revelar se você não tiver compromisso com a palavra, se você não tiver compromisso com a obra. Não adianta escrever carta. Você pode escrever um monte de carta, mas se você não tiver propósito, não tiver fé e não acreditar, não adianta. Mas se você confiar de todo o coração e servir ao Senhor acima de tudo, eu creio no meu Deus que Ele vai fazer milagres na tua vida. Eu creio que Ele cura, eu creio que Ele liberta, eu creio no Deus que faz e desfaz na hora que Ele quer. Mas, missionária, a minha vida está assim e assim. A minha casa está toda destruída, a minha família está toda destruída, não tem jeito. Ei, meu Deus dá jeito. E se Ele não dá jeito, Ele muda a tua história. Porque Deus não deixa o teu servo sofrendo, Deus não deixa o teu servo no deserto. Mas nós temos que obedecer o Senhor. Nós temos que estar no prumo,
você na presença de Deus? Como está a tua vestimenta na presença de Deus? Porque para se apresentar tem que estar limpo. Deus não trabalha na vida de vaso sujo. Deus trabalha na vida de vaso limpo. E a limpeza dói. Quando você bate o olho numa taça e ela ali é tão clara, como um cristal, ela está ali tão limpa, dói você ver aquela beleza naquela taça, porque ela ali é simples, frágil, mas ela está limpa. E é assim que nós temos que estar diante da presença do Senhor, vaso limpo. Aí nós podemos dobrar os joelhos e falar: Jesus, quando é que vai chegar a minha hora? Quando é que vai chegar a minha promessa? Lázaro, irmão, ele estava morto. A irmã de Lázaro falou assim: Jesus, como pode? Tu deixaste meu irmão morrer. Tu falaste que amava o teu servo. Quantas vezes você tem falado assim: Senhor, fala que me escolheu, fala que me ama, mas a minha vida é tudo contadinho. Na minha também é. Mas eu sei que Deus não deixa você passar vergonha. Eu sei que Deus não deixa você ficar envergonhado. Então, mesmo Deus que operou na vida de Lázaro, que estava tudo acabado, que estava podre há 4 dias, ele se encontra aqui nesta noite. Na igreja e olhar para o lado e ver o teu irmão. Quantas vezes nós entramos dentro da casa de Deus e nem olhamos para o lado? Nós sentamos, falamos e saímos. Você sabe hoje, você já olhou para o irmão do teu lado? Olha para ele aí. Você viu se ele está triste? Você percebeu se ele está triste? Seja sincero com Deus. É uma pergunta de Deus para a tua vida. Você já pensou nesta noite que o seu irmão esteja precisando somente de um toque da tua mão? Como faz a diferença um toque na nossa mão? E uma palavra assim: Jesus te abençoe, irmão. Que bom que você se encontra aqui nesta noite. São pedras, irmão, que atrapalham o nosso milagre. São pedras que às vezes nós saímos da casa de Deus e não vimos que nós deixamos aqui, ó, dentro da igreja. Só há um milagre quando nós removemos a pedra, liberamos perdão, ajudamos o nosso próximo, às vezes sem termos para nós mesmos. É essa pedra, irmão, que Deus quer remover no meio do povo de Deus. Porque o povo do mundo lá fora, eles se sentam numa mesa lá para tomar uma cerveja, todo mundo se une para comprar mais. E o povo de Deus? E o povo de Deus está fazendo o quê? Está querendo ver quem prega mais, quem canta melhor, quem vai ser ungido? Esse é o povo de Deus? Essa forma que nós vamos se apresentar. Então, para escrever uma carta para Deus, temos que estar na posição de Deus. Ah, irmão, mas nós não podemos escrever de qualquer jeito. Não, Deus não trabalha com rascunho. Deus trabalha com linha reta. Se você não sabe escrever, como o nosso irmão falou aqui, eu garanto que você sabe fazer como ele faz. Abre tua boca e ora, dobra seu joelho e fala com ele. Que o mesmo Deus que usa ele é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Senhor, é o único Deus. E eu sei que nesta noite esse Deus se encontra aqui para remover essa pedra. Glória a Deus, aleluia. O Senhor falava para mim de um culto de bênçãos e milagres. E falava para mim que não era para mim estender muito a pregação, não, pastor. Porque eu queria falar sobre este lugar coisas grandes. E eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer nesta noite. Você crê que Deus tem cura nesta noite? Você crê que Deus pode atender o teu desejo aí? Isso que está no teu coração? Eu creio. Então vamos fazer uma coisa diferente. Com a autorização do pastor, você vai ficar de pé, de frente para o teu irmão. Esse lado fica de pé aqui, ó. E esse lado fica aqui. Vem cá, pastor. Deus vai te usar muito nessa noite. Tem esquerda. Não deram nada para a irmã, o telefone tocou. Eu aprendi a amar, irmão, o pastor, porque foi meu pastor mesmo, na hora do deserto. Na hora que muitos não deram nada para missionário, ele ligava e a gente chorava um problema do outro lado, outro problema daqui, e Jesus deu um jeito, né, pastor? Então hoje eu estou aqui, graças a Deus, mas agradeço, pastor, por cada palavra, por cada oração. Põe aí um CD, irmão, é um CD que está escrito assim: eu vejo Deus.
Quando o pastor falava lá assim, santo, santo, santo é o Senhor, eu sabia que eu tinha que cantar esse hino. Eu nem saía porque eu nem tenho tempo. Depois dele você põe o CD branco, o número 3. Que Deus vai fazer coisas grandes aqui. Você crê que Deus é santo? Então você vai fechar os seus olhos e vai estender as suas mãos nesse corredor. Aleluia. Está escrito assim, eu vejo Deus no CD. Espera aí, deixa eu ver aqui no meu caderninho baixo. Seja o Senhor exaltado.
que Deus possa ter falado em cada coração. Como eu disse, pastor, hoje Deus falou que ia trabalhar dessa forma. E eu creio que Ele trabalhou. Que vocês nessa noite tomem realmente posse da vitória. Espero voltar aqui mais vezes, se Deus quiser. Agradeço a cada um que está aqui nessa noite. A cada um, a esposa do nosso pastor Rubens, a nossa irmã, né? Isabel. Eu não conhecia, eu falei acho que uma vez só por telefone. Agradeço ela pela confiança. Fiquei admirada, porque eu conversava o tempo todo, e o tempo todo ela do lado. E ela é uma pessoa muito sábia. Eu admirei ela nem sabia que a admiração era tanta. Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, viu? Que você cresça realmente na presença de Deus, irmão. Deus tem algo grande para te entregar. Porque a hora que você estava louvando, o Senhor me falava assim desta forma: eu te uso no louvor, mas quero eu te aprofundar na minha palavra, diz o Senhor. Então o Senhor vai te aprofundar aí na palavra. Que nesta noite vocês fiquem mesmo com o Senhor Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.